Agora vamos ver algumas noções prévias de derivadas direcionais e vetor gradiente, né? A gente vai ver como é que esses dois conceitos matemáticos acabam se relacionando. A gente vai seguir a seguinte ordem: a gente vai começar dando algumas definições, tá? Vendo alguma motivação do porquê estudar isso, né? De ver como é que esses dois conceitos se relacionam. Posteriormente, vamos ver alguns teoremas e alguns resultados importantes. E por fim, a gente vai ver alguns exemplos, né? De como é que a gente consegue aplicar, como é que a gente consegue calcular na prática o vetor gradiente e a derivada direcional de dada função de várias variáveis, né? Nesse momento, a gente vai focar só nas funções de duas e três variáveis, tá? Então, primeiro, a gente começa supondo, né, que a gente quer calcular a taxa de variação de uma função de n variáveis, tá? A função aqui, nesse caso, é a função z, tá? Função z. E aqui as variáveis são x1, x2 até xn, né? A gente quer calcular essa variação nesse ponto na direção do vetor unitário u, tá? A gente sempre vai trabalhar com o conceito de vetor unitário. E aí a gente vai ter que relembrar que um vetor unitário vai ser aquele vetor que tem a norma, né, igual a 1, tá? A norma do vetor vai ser igual a 1 para que ele seja vetor unitário. Então, agora a gente vai dar uma olhada numa motivação, né, de por que estudarmos isso. Então, a gente supõe que a gente esteja numa sala, tá, com a porta aberta, e nessa sala tem um ar-condicionado, tá? Esse ar-condicionado vai acabar refrigerando toda a nossa sala, né? Bem, a gente sabe que a porta está aberta. O que a gente vai ter é que se a gente mover na direção da porta, a temperatura vai acabar aumentando, né? Aqui está mais quente e aqui dentro da sala está mais frio. Em contrapartida, se a gente mover na direção do ar-condicionado, a temperatura vai acabar diminuindo, né? Então, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter dois pontos, né? Vou colocar um ponto aqui mais perto do ar-condicionado e outro ponto mais perto da porta, né? A gente pode chamar esse ponto de x1 e x2, né? E aí que a gente vai ter que a temperatura, no caso aqui f de x2, ela vai ser menor, né, que a temperatura f de x1, né? Por justamente a gente ter essa condição aqui envolvendo o ar-condicionado e o calor, né, que vem lá de fora da nossa sala. Muito bem. O que a gente vai ter que a taxa de variação, né, de z da nossa função em A, no nosso ponto, no caso x2 e x1, na direção U, e aí vai depender que a gente está na direção da porta ou na direção do ar-condicionado, ela vai ser a nossa derivada direcional, tá? Então, o que a gente percebe? Que esse conceito, né, essa definição de derivada direcional, ele acaba dependendo do ponto que nós estamos interessados, tá? E da direção, tá? Da direção do nosso vetor. Então, sempre a gente vai trabalhar com essas duas ideias. O vetor, para qual a direção que ele aponta, e o ponto que a gente está, tá? No caso aqui, os pontos são x1 e x2, e o vetor vai depender do qual é o nosso referencial, né? A porta ou ar-condicionado. Muito bem, agora a gente vai para a nossa definição, né, de derivada direcional. Então, a gente considera uma função f, tá? Que vai de r aos reais, tá? De d a f, de r, uma função de n variáveis, tá? Ou seja, a gente vai ter que o d está contido no Rn. E aí a gente considera um ponto A no interior de D, e a gente considera o vetor unitário pertencente ao Rn, tá? Vetor unitário, novamente, a gente percebe que a norma dele é igual a 1, tá? E aí a gente vai ter que a derivada direcional de f em A na direção U vai ser dada por esse limite aqui, tá? Esse quociente aqui. E aí a gente percebe que vai acabar se relacionando com o conceito de derivada parcial, tá? E aí esse derivada direcional vai ser dado por esse limite, se esse limite existir, tá? E aí agora a gente vai ver
um teorema que caracteriza a derivada direcional, que ele diz o seguinte, né? Ele diz que se f é uma função diferenciável no ponto A, então f tem derivada direcional para qualquer vetor unitário u, e ela é dada por esse somatório aqui, tá? Somatório que vai de j igual a 1 a n, das derivadas parciais em relação a xj no ponto A, produto escalar com o j, tá? O j vai ser exatamente a nossa coordenada do vetor u, tá? Então a gente vai ter nosso vetor u, o 1, o 2, até o n, tá bom? Muito bem. Então, na prática, a gente pode tentar expandir esse somatório aqui. O que a gente vai ter? O produto escalar desse cara aqui, né? Que vai ser justamente o nosso vetor gradiente, tá? Então, ele vai ser dado pelas derivadas parciais de cada componente da nossa função f, tá? Então, a gente vai ter del f, del x1. Para a segunda coordenada, a gente vai ter del f, del x2 e assim por diante, tá? Del f, del xn, tá bom? E aí, produto escalar, aqui faltou um pontinho, no nosso vetor unitário, né? Que vai ser dado exatamente por 1, por 2, assim por diante, né? Até o n. E aí, a gente vai ter que esse cara aqui vai ser o nosso vetor gradiente, tá? E aí a gente vai entrar na definição de vetor gradiente, tá? O gradiente, né, ele vai ser um vetor, a gente vai ter uma função f, tá? Vou colocar aqui mesmo, a gente vai ter uma função f, e o gradiente de f, né, vai ser dado por essa simbologia aqui, tá? O nabla f, tá? Esse símbolo aqui, esse triângulo de cabeça para baixo, chamado de nabla. Então, o gradiente de f, ele vai ser dado por justamente esse cara aqui, tá? Então, vou só repetir aqui. Esse é o gradiente. Então, é muito simples calcular o gradiente, né? Basta a gente calcular as derivadas parciais de cada componente da nossa função, né? E aí, a gente pode trabalhar com uma outra interpretação, né, do nosso vetor gradiente, que a gente vai envolver o produto escalar, né, como nós vimos. Então, a priori, a gente sabe que se a gente tem dois vetores A e B, tá? Então, sabemos que o produto escalar entre dois vetores, vou chamar de U e V, tá? Produto escalar entre dois vetores U e V. Sabemos que o produto escalar entre os vetores é dado por a gente usa essa notação aqui, né? Sabe que é dado pela norma, né? Pelo produto das normas dos dois vetores, multiplicado pelo cosseno de θ. Esse ângulo θ, ele vai ser justamente o ângulo entre esses dois vetores, tá? Entre os vetores, eu usei U e V, né? Então, U e V. U
e V. Tá? Então, como eu estava falando, o θ vai ser o ângulo formado por esses dois vetores, tá? U e V. Então, vou colocar só uma representação aqui para ficar claro. A gente vai ter o vetor U e aí a gente vai ter o vetor V. Entre eles vai existir um ângulo θ, né? E aí, o que a gente vai ter aqui em relação a esses dois conceitos é que a derivada direcional vai ser o produto escalar, né, entre esses dois vetores, no caso o vetor gradiente e o nosso vetor unitário. Então a gente pode trabalhar essa relação aqui para tentar simplificar esse conceito aqui, tá, de derivada direcional. Então, o que a gente vai ter? Então, a nossa derivada direcional de f em relação a u vai ser, a gente já sabe que é o produto escalar entre o gradiente e o nosso vetor unitário, né? E aí a gente sabe que o produto escalar pode ser interpretado como produto das normas, né? Então, produto escalar, o produto escalar não, produto entre as normas, né? Então, primeiramente a norma do gradiente e multiplicado pela norma do nosso vetor U, né? Que é exatamente o nosso vetor unitário. E aí acrescentado pelo cosseno entre os ângulos dele, né? Entre o vetor gradiente e o nosso vetor unitário, tá? Porém, o que a gente sabe? A gente sabe que esse vetor U, ele é unitário. Como nós vimos logo no começo, que o que caracteriza o vetor ser unitário é que a norma dele seja 1. Então, aqui, esse valor aqui, ele é exatamente 1. Ou seja, a gente consegue simplificar essa igualdade, né? Então, na verdade, a nossa derivada direcional vai ser dada simplesmente pela norma do nosso vetor gradiente e o cosseno de θ. Tudo bem? Como a gente sabe que o valor máximo do cosseno é 1, tá? Se a gente for lá para o nosso círculo trigonométrico, a gente percebe que o valor máximo de cosseno é 1 e a gente sabe que ele atinge esse valor máximo quando θ é igual a 0, tá? Então, sabendo disso, a gente consegue evocar, né, apresentar um outro teorema, tá bom? Que vai dizer sobre o valor máximo da nossa derivada direcional, tá? Ele vai dizer que o valor máximo da derivada direcional na direção 1, tá? De uma função diferenciável é exatamente a norma do nosso vetor gradiente. Por quê? Porque a gente sabe que o nosso cosseno aqui atinge o valor máximo quando ele é 1, né? Então, se a gente substituir o cosseno de θ por 1, vai sobrar somente a nossa norma do vetor gradiente, tá bom? E ele ocorre quando o U, né, o nosso vetor unitário, tem a mesma direção e sentido do nosso vetor gradiente, tá bom? Para a gente ver um pouco graficamente como é que esses dois conceitos se relacionam, né, a gente pode dar uma olhada no GeoGebra, tá? Que a gente consegue visualizar com mais tranquilidade a nossa interpretação geométrica, né? Então, já deixei aberto aqui, tá? Uma função de duas variáveis, tá? Ela é dada por essa função aqui, 4y e elevado a menos x quadrado menos y quadrado, tá? Essa superfície roxa que tá aqui, tá? A gente percebe que essa superfície ela tem esses dois nódulos aqui, né? Um que vai para baixo e um que vai para cima, né? Eles vão ser exatamente o ponto mínimo e o ponto máximo da nossa função, tá bom? O restante dos pontos a gente percebe que é plano, né? No z igual a 0. É um plano e ela tem essa saliência aqui nesses dois pontos, tá? São simétricos, tá? E aí, o que a gente vai ter aqui? Agora aqui a gente está olhando de cima, tá? Na curva de nível. Olhando aquela função aqui por cima. A gente vai ter o nosso vetor unitário,
tá? Que é exatamente esse Ozinho aqui, tá? A gente consegue mexer ele. Ele vai ser dado novamente pelo ângulo θ, tá? Que ele faz com o eixo x e o eixo y. E a gente vai ter o nosso vetor gradiente dado por del f, tá? Desculpa, nabla f, tá? E aí, esse ponto aqui, que é exatamente o nosso ponto A lá da nossa demonstração, né? A gente consegue mover esse ponto e a gente vai percebendo que o vetor gradiente ele vai se movendo também, conforme a gente move esse ponto. E perceba que ele vai sempre apontar pelo mesmo local, tá bom? Que é exatamente o ponto máximo para onde o valor que a nossa superfície cresce, né? O ponto de crescimento da nossa superfície, tá? Que é exatamente esse ponto bem aqui, tá? Aqui no eixo Y. Então, conforme a gente move o nosso ponto A, o nosso vetor gradiente aponta para onde cresce a nossa função. Tudo bem? A gente pode variar tanto o nosso vetor unitário, tá? O ângulo, como o nosso ponto A, tá? Perceba que isso não vai implicar para onde a direção, né, que o nosso gradiente aponta. Muito bem. Agora a gente vai dar uma olhada em alguns exemplos, tá? Para a gente ver como na prática a gente consegue trabalhar com esses dois conceitos. Muito bem. Então, o primeiro exemplo diz para a gente determinar a derivada direcional, tá? Dessa função aqui de duas variáveis, tá? A variável x e a variável y. Então, a função é x ao cubo menos 3xy mais 4y quadrado, onde o u é o nosso vetor unitário, dado por... Opa, aqui eu tava... Dado pelo ângulo θ, que é igual a π sobre 6, tá? E aí quer saber a derivada direcional nesse ponto 1, 2, tá? E aí a gente pode, obviamente que não é necessário a gente ter a visualização da nossa superfície, aonde está localizado o ponto, para que a gente consiga resolver a questão, né? Mas é interessante a gente trabalhar essa noção para que a gente consiga ter apurar a questão melhor, né? Então eu vou abrir aqui novamente o GeoGebra e eu vou plotar a nossa função lá, aqui, tá? Então a função era x ao cubo menos 3xy mais 4y quadrado. É isso? É isso, né? Então a nossa função é essa aqui, tá? Ela é um pouco estranha, né? Percebe que ela vai só para um lado, parece, né? Só para o lado negativo, x e y negativo. E aí a gente tem o nosso ponto 1, 2, né? Nosso ponto 1, 2. Que é esse ponto aqui, tá? E aí a gente tem que encontrar o nosso vetor U, né? Ele fala só que o vetor, ele dá o ângulo, na verdade, né? Ele fala que o ângulo é π sobre 6, né? Muito bem. Essa questão é calcular a nossa derivada parcial, tá? Ou, desculpa, o nosso gradiente, que vai ser as derivadas parciais de cada componente, né? Como é uma função de duas variáveis, né? Aqui, então a gente só vai ter duas componentes, tá? Então a gente vai calcular o nosso vetor gradiente. Então, primeiramente, determinando o vetor gradiente de f, tá? Então,
Então a gente vai ter aqui o vetor gradiente de f, tá? F é uma função de duas variáveis, x e y, vai ser dada pelas derivadas parciais de cada componente, né? Primeira componente x e a segunda componente y, né? Perfeito. Então, a gente vai derivar primeiramente essa função aqui em relação a x, que vai ser dada por 3x² menos 3y. Como esse termo aqui não depende de x, ele é constante, né, em relação a x, portanto, quando a gente derivar, vai zerar. E agora, a gente deriva em relação a y, tá? Novamente, usando, como a gente está derivando agora em relação a y, esse conceito aqui, esse termo aqui não depende de y, então vai zerar quando a gente for derivar em relação a y, tá? Então, a gente vai ter menos 3x mais 8y. Muito bem, então a gente calculou nosso vetor gradiente. E agora a gente vai ver qual o valor do nosso vetor gradiente nesse ponto aqui, tá? No ponto 1, 2. Assim, o vetor gradiente no ponto 1, 2 vai ser... E aí basta substituir, né? Aqui os valores de x e y. Vai ser 3, 1 sobre 2, menos 3 vezes 2, menos 3 vezes 1, mais 8 vezes 2, né? Vamos ver quanto é que vai dar isso. Aqui vai ficar 3, menos 6, aqui menos 3, mais 16, né? E agora, fazendo essa continha, a gente vai ter aqui na primeira componente menos 3, e na segunda vai ter 13, né? Então, a gente vai ter que o nosso vetor gradiente nesse ponto 1, 2 é exatamente menos 3 e 13, né? Muito bem. E agora a gente está considerando o nosso ângulo θ, né? A gente vai calcular qual é o vetor gerado por esse ângulo θ, né? E aí a gente tem que calcular o cosseno desse ângulo e o seno, tá bom? Por que a gente vai ter que fazer isso, né? Se a gente considerar o nosso círculo trigonométrico, né? Ele é dividido entre cosseno e seno. E aí, se a gente calcular o cosseno, imagina que o vetor é dado por esse carinha aqui. E aí, se a gente calcular o nosso cosseno e o seno, a gente vai ter exatamente a componente desse vetor aqui, tá? Supor que é o vetor O. E a gente sabe que esse ângulo aqui vai ser o θ, tá? Então, basta, para a gente encontrar as componentes desse vetor, basta a gente calcular o cosseno e o seno, tá? Vou apagar aqui. E aí a gente calcula. Vou estar determinando as componentes do vetor unitário. Chamei de U aqui, né? O componente. Vou só colocar do vetor U, tá? A gente já sabe que ele é unitário. Então, para isso, a gente calcula cosseno e seno, né? Vai ser dado. Sabemos que o vetor U vai ser dado pelo cosseno de π sobre 6, né? De π sobre 6 e o seno de π sobre 6, tá bom? π sobre 6 é o ângulo de 30 graus, tá? Então, o cosseno de 30 graus vai ser exatamente raiz de 3 sobre 2. E o seno de 30 graus, a gente sabe que é 1 sobre 2, tá? O meio.
Então a gente encontrou nosso vetor U, tá? A componente do vetor U. E aí a gente pode verificar, tá? Não precisa, o enunciado já fala que ele é unitário. A gente pode verificar que esse vetor aqui é unitário, tá? E agora, né, por fim, a gente calcula a nossa derivada direcional, tá? Em relação a esse vetor no ponto 1, 2. Tá, então o que a gente vai ter? A gente sabe que o nosso derivada direcional vai ser dada pelo produto escalar entre os dois vetores, né? Então a gente já tem o nosso vetor gradiente, a gente já tem o vetor gradiente no ponto A, tá? Ponto A, e o nosso vetor U, tá? Então a gente vai ter, portanto, a derivada direcional de f em relação ao no ponto A, né? Que no caso é 1, 2, vai ser dada pelo gradiente de f no ponto 1, 2, produto escalar vetor U, né? E aí a gente vai ter que o nosso vetor gradiente nesse ponto é dado por menos 3 e 13, né? Então, a gente vai ter menos 3 e 13, produto escalar, o nosso vetor a gente acabou de calcular, né? Raiz de 3 sobre 2 e 1 sobre 2. Muito bem, então agora basta calcular o produto escalar, né? Que é muito simples, basta a gente multiplicar componente a componente, tá? Então a gente vai ter, primeiramente, menos 3, multiplicado por raiz de 3 sobre 2, né? Mais 13 multiplicado por meio, tá bom? E aí a gente pode, eu vou colocar em um só quociente, tá? Então a gente pode juntar esses dois caras, a mesma coisa aqui, mais 13 sobre 2. E aí, como o denominador é o mesmo, né? A gente pode somar os numeradores, né? Que no caso é menos 3 raiz de 3 mais 13 raiz de 2. Muito bem. Então a gente tem aqui a derivada direcional na direção U, tá? O nosso vetor U. No ponto 1 sobre 2 é exatamente esse cara aqui, tá? Que a gente encontrou. Muito bem. Agora a gente pode ir para o nosso segundo exemplo, né? Então, exemplo 2. Determine a derivada direcional da função. E aí, novamente, essa função vai ser de duas variáveis, tá? Por fim, a gente deixa por fim a função de três variáveis, tá? A função dada por f de x, y igual a x quadrado, y cubo, menos 4y. No ponto P, 2 menos 1, e na direção do vetor v igual a 2i mais 5j. E aí a gente sabe que essas componentes aqui, né, esses termos i e j são as bases canônicas, né, do nosso vetor no R2. Então aqui esse 2 vai ser a componente da primeira componente do nosso vetor v, e o 5 vai ser
a segunda componente, tá? Então, em outras palavras, o nosso vetor V é 2, 5, tá? Simplesmente 2, 5. Muito bem. Então, seguindo a mesma lógica, né? O mesmo raciocínio que a questão anterior. Primeiramente, tá? Eu vou colocar aqui solução. A gente calcula nossas derivadas parciais, né? Da nossa função f. Então, calcula as derivadas parciais porque a gente quer calcular o vetor gradiente, tá? Então, o vetor gradiente de f, ele é dado pelas derivadas parciais de cada componente, né? Como aqui é duas componentes, x e y, a gente só tem duas derivadas parciais. Tá, a derivada parcial de x de f, né? Vai ser 2xy ao cubo. Novamente, esse cara aqui não depende de x, né? Então vai zerar. E agora, derivando em relação a y, a gente vai ter 3x quadrado e y quadrado, tá? E agora, menos 4. Muito bem. Então, esse vai ser o nosso vetor gradiente, né? E agora, a gente calcula esse vetor no nosso ponto P, tá? Que é exatamente o ponto 2 menos 1. Logo, nosso vetor gradiente no ponto P, que é 2 menos 1, vai ser... basta substituir, né? Então, 2 vezes 2 vezes menos 1 elevado ao cubo. E aqui vai ficar 3, 2 ao quadrado, menos 1 ao quadrado, menos 4. Tá, muito bem. Então, resolvendo essa continha aqui, a gente vai ter aqui como o nosso expoente é ímpar, vai ficar negativo, né? 2 vezes 2 é 4, então a gente vai ter menos 4. Agora aqui é expoente positivo, né? Então, desculpa, expoente par, então aqui vai dar positivo. Aqui a gente vai ter então 3 vezes 4 menos 4, tá? Aqui 3 vezes 4, 12, menos 4 vai dar 8, né? Então o nosso vetor gradiente nesse ponto é exatamente menos 4, 8. Muito bem. Agora perceba um detalhe. Na questão, né, no enunciado, esse dá o nosso vetor V. Diferentemente da outra questão, ele não fala que ele é unitário, tá? Então pode acontecer em exemplos isso. Ele já dá o vetor unitário e às vezes ele não dá. E aí quando ele não dá, a gente precisa torná-lo esse vetor unitário, tá? Bem, é muito simples calcular o vetor unitário. O vetor unitário de V vai ser... Vou colocar aqui para ficar mais claro. Calculando o vetor unitário de V, né? Vai ser dado pelo vetor V sobre a norma dele, tá? Então, a norma de V. Bem, para calcular a norma é muito simples, tá? Então, a gente primeiro repete o nosso vetor V, que é o 2, 5, tá? Vou colocar aqui o vetor 2, 5, e agora a gente calcula a norma de V. Para calcular a norma de V, a gente calcula a raiz quadrada, tá? De cada componente elevada ao quadrado, né? No caso, o somatório das componentes elevado ao quadrado. Então, as componentes é 2 e 5. Então, a gente eleva cada componente ao quadrado e soma elas, né? Então, 2 elevado ao quadrado mais 5 elevado ao quadrado, tá? Tudo isso na raiz. Então, o que a gente vai ter? Eu vou repetir aqui. Aqui, 2 elevado a 2 é 4, né? E aqui vai dar 25. Então, vai ficar raiz de 29, né?
Então, a gente vai ter 2,5 e a raiz de 29. Tá? Ou seja, o nosso vetor unitário vai ser 2 raiz de 29 e 5 raiz de 29, tá? Muito bem, agora a gente já tem o nosso vetor unitário, tá? Que é exatamente esse cara aqui. E agora a gente pode calcular a nossa derivada direcional em relação a V no nosso ponto P, tá? Já calculou o vetor gradiente no ponto, que é esse cara, e já tem o nosso vetor unitário. Basta agora calcular o produto escalar entre esses dois vetores. Dessa forma, a derivada direcional de F, né, em relação a V no ponto P vai ser dada por esses dois vetores, né? No caso, esse vetor menos 4, 8. Produto escalar com esse outro vetor aqui, né? 2 raiz de 29, 5 raiz de 29, né? Muito bem. Agora, basta calcular, né, o produto escalar. Isso é muito simples. A gente vai ter menos 4 vezes 2 raiz de 29 mais 8 vezes 5 raiz de 29. E aí, a gente vai ter menos 8 raiz de 29 mais 40, né? 8 vezes 4, 40. Raiz de 29. E aí, novamente, como os denominadores são iguais, né? Raiz de 29, a gente soma os numeradores. 40 menos 8 vai dar exatamente 32 raiz de 29. Tá? A gente consegue racionalizar, né, essa fração aqui, mas não é necessário, tá? Muito bem. Por fim, a gente vai ver um exemplo, tá? Um exemplo que envolve uma função de 3 variáveis. Vou colocar aqui o exemplo. Exemplo 3. Se a nossa função de 3 variáveis x, y, z, ela é dada por x, o seno de x, y, x, né? A gente quer calcular o nosso vetor gradiente. Então, determine o vetor gradiente. Vou botar só gradiente, tá? De f. E ETB, a gente quer a derivada direcional. Tá? Então, em essência, a gente vai fazer exatamente o mesmo que a gente estava fazendo anteriormente. Tá? Agora, a diferença é que a gente tem uma função de 3 variáveis. Determine a derivada direcional de f em relação a v no nosso ponto, um ponto A, tá? Determine em que o nosso vetor v ele é dado por 1, 3, 0 e o nosso ponto A ele é, coloquei errado. O nosso vetor v é ao contrário. O nosso vetor v ele é 1, 2 e menos 1, tá? 1, 2 e menos 1. E o nosso vetor A é 1, 3 e 0. Muito bem. Agora a gente já tem, né, os nossos ingredientes. Né? A gente já tem a função, tem o
o nosso vetor e o nosso ponto, tá? Então, novamente, vou colocar aqui solução. Primeiramente, calculando o gradiente de f, né? Então, gradiente de f, ele vai ser dado pelas derivadas parciais, né? Então, a primeira componente é x, né? Então, a derivada parcial em relação a x de f é simplesmente seno de xe. E agora para... Opa, aqui é y, tá? É isso? Isso, tá? Então aqui é y. Agora sim. E agora a segunda componente vai ser derivada em relação a y, né? Então a gente deriva primeiro, a gente usa a regra da cadeia, né? Então aqui a gente vai ter derivada desse cara e depois da de fora, né? Como a gente tem uma função composta aqui. Então a gente vai ter x, z, derivada de seno, cosseno de y, z. Por fim, deriva em relação a z, a mesma regra, tá? Então, x, y, derivada de seno, cosseno de y, z. Tá bom? Muito bem. E agora a gente calcula a derivada nesse ponto, tá? No nosso ponto A. Então, vou botar só uma setinha aqui, tá? No nosso ponto A. A gente vai ter seno, o y aqui nesse caso, ele é 3, né? Só que a gente tem um z que é 0. Então aqui vai ter seno de 0. Aqui o z novamente é 0, né? Então vai zerar. Eu vou colocar direto seno 0. E aqui a gente tem xy, então 1 vezes 3. E aqui tem o z, né? Que é a componente que zera. Então cosseno de 0 novamente. Então a gente vai ter que o seno de 0 aqui, né? Ele é 0, né? Então 0, a segunda componente 0. E aqui a cosseno de 0 é 1, então vai ficar 3, tá? Então o gradiente nesse ponto, no nosso ponto A é exatamente 0, 0, 3, tá? E agora a gente vai trabalhar com o nosso vetor V. Novamente ele não fala que é unitário, tá? Então a gente tem que torná-lo unitário esse vetor. Para isso a gente calcula a norma dele, tá? Primeiramente. Assim, com isso, a norma do nosso vetor V vai ser dada por... O vetor V é 1, 2 e menos 1, né? Então, 1 quadrado mais 2 quadrado mais menos 1 ao quadrado. Vai ficar 1 mais 4 mais 1, que vai dar exatamente a raiz de 6, né? Assim. Então, o vetor unitário vai ser o vetor V sobre a norma, né? Que é a raiz de 6. Como o nosso vetor V é 1, 2 e menos 1, então o vetor unitário, ele vai ser dado... vou chamar de U, tá? O vetor unitário U, que é o unitário de V, ele vai ser dado por 1, raiz de 6, 2, raiz de 6 e menos 1, raiz de 6. Perfeito? Muito bem. E agora a gente já tem os nossos ingredientes, né? Já tem o nosso vetor gradiente calculado no ponto 003 e já tem o nosso vetor unitário. Por fim, basta calcular o nosso produto escalar, né? Que é exatamente a derivada direcional, tá? Com isso, portanto, a derivada direcional de f em relação a v no nosso ponto A vai ser dada por
esse cara aqui, produto escalar com esse outro cara aqui. Então perceba que quando a gente for fazer o produto, vai zerar a primeira e a segunda componente, tá? Vai ficar somente a terceira componente, que vai ser 3 vezes menos 1 raiz de 6, tá bom? Vai ser exatamente menos 3 raiz de 6. Então essa é a nossa derivada direcional, tá? Apontada nesse sentido do vetor V em relação ao ponto A, tá? Muito bem.